Vamos lá. 2. Tá dando rebatimento aqui. 2. 2. Eu mesmo diminuir o volume da caixa de som, porque é mais para registrar no vídeo, né? Ah, 2. Alô, teste, teste, teste. 2. Teste, teste, teste. Alô, alô, alô. É mais para registrar, se bem que para vocês fica ruim. Aqui, ó. Não, porque o microfone vai para lá e grava o áudio lá. Como somos poucos aqui, a gente não precisa necessariamente da caixa. Mas para vocês é ok? Isso. Não, é falar porque vai captar lá, é isso. 2. Não, porque o microfone vai servir para captar para o vídeo. Isso, entendeu? Tranquilo. Não tem problema. Pronto. Isso, tio. 2, é isso, perfeito. Conferir se está captando ali no vídeo. Alô, 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 alô. Beleza? Pronto, então vamos lá. Tem que saber rebolar. Gente, vamos dar início à nossa roda de conversa com o tema Tecnologias Sociais e Protagonismo Negro, né? Parte da primeira semana baiana de extensão e cultura. Essa roda de conversa acontece no âmbito da incubadora de tecnologias sociais e economia solidária. A gente tem o prazer de receber aqui, vou chamar e vocês podem se aproximar, o Xixa. Xixa é o Eliomar Melo, da Teia dos Povos, filho de merendeira de escola Maria Preta e do estivador, carregador de cacau em armazém, Elias, esposo de Isabela Almeida, graduado em gestão de cooperativa, técnico em agropecuária, técnico em agroecologia, no Centro Estadual Educação Profissional de Floresta do Cacau, Chocolate, Milton Santos, diretor-presidente da Cooperativa Agrícola Pau Brasil, representante da Rede de Jovens do Nordeste, coordenador da Feira Interterritorial da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Seja bem-vindo, meu irmão. Vocês podem bater palma aí, entra no cenário. Vou chamar a Bárbara Aragão, do CESOL, agrônoma, formada pela UESC, com experiência na assistência técnica para empreendimentos solidários na área do cacau e chocolates, atual coordenadora do Centro Público de Economia Solidária do Litoral Sul. Seja bem-vinda, Bárbara. Chamo também Daniela Gabriel. A Daniela Gabriel é formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda pela PUC São Paulo, pós-graduada em gestão do design de moda pelo Senai e com especialização em gerência de produto na Fundação Getúlio Vargas. É docente do curso de moda da Faculdade Santa Marcelina, onde leciona negócios e empreendedorismo, estratégias em marketing e moda. Fundador e CEO da Dume,
uma agência de consultoria, mentoria e educação empreendedora focada em negócios dentro do ecossistema da economia criativa. Só faltou dizer que o mais importante é membro do Conselho de Gestão da ITESBA, né? Nossa incubadora. Seja bem-vinda, Dani. Ana Cristina Araújo, do Vale do Dendê, da Vale do Dendê. Tem graduação em administração. Na Vale do Dendê é gerente de operações e lidera os programas de apoio aos microempreendedores desde 2019. Possui uma larga experiência no tema das tecnologias sociais e gestão de acelerações de impacto social. Seja bem-vinda, Ana. Gente, essa mesa é uma mesa, ou essa roda, né? Muito melhor dizer assim, pensada para discutirmos um pouco, refletir sobre o que a gente concebe como empreendedorismo com protagonismo negro, com protagonismo das pessoas do território. Muitas vezes a gente tem visto esse tipo de debate, esse tipo de construção baseado somente nos interesses do mercado. Com a criação da ITESBA, né, a incubadora de tecnologias sociais e economia solidária, a intenção da PROEX, a intenção da gestão da Universidade Federal do Sul da Bahia é estimular essa visão de negócios, de empreendedorismo, a partir das nossas potencialidades, a partir da nossa realidade e não necessariamente somente como resposta aos interesses do mercado. É nesse sentido que a gente tem aqui, então, tanto membros do Conselho de Gestão, pessoas convidadas, gente com experiência na área, na Bahia, no interior da Bahia, enfim. É um momento para a gente compartilhar essas nossas primeiras visões e vai ficar registrado aqui. Muita gente vai ver depois esse nosso encontro e eu penso que fortalece esse debate também dentro da universidade. Assim que eu começo passando esse primeiro momento para a gente compartilhar as nossas expertises e a nossa visão sobre esse tal do empreendedorismo, esse protagonismo negro dentro da nossa realidade. Eu vou começar com você, Xixa, que é um querido parceiro e que tem uma larga experiência, não só na Bahia, no território, mas também no âmbito do cooperativismo. Bom dia, né? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Leomar, mais conhecido como Xixa. Né? Sou ali do município de Pau-Brasil, mais no interior aqui. Primeiramente agradecer, né, ao professor Richard pela essa oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão importante, né, que é para a gente, principalmente nós que estamos mais no interior, né, que demandamos mais ações empreendedoras, né, para estar, né, onde nós estamos. Estou como diretor-presidente da COAP, a Cooperativa Agrícola de Pau-Brasil, que é uma cooperativa que atua tanto no âmbito municipal do nosso município, mas também a nível de território, né, a nível para além do território. Né? Hoje já estamos aí em cerca de 3 territórios. Né? Hoje nós estamos com a ação de assistência técnica e extensão rural. Né? Diga-se de passagem, eu também sou extensionista. Né? Então a gente também vê a realidade que é, a necessidade que é levar essas ações para o campo, né? Para o homem, para a mulher do campo, que na maioria das vezes não tem oportunidade de estar nesses ambientes, né? Mas que por meio da gente, né, faz esse link, então, né, dessas comunidades, dessas pessoas que estão lá, que na maioria das vezes são pessoas esquecidas até, né, mas que têm uma importância muito grande no cenário do cooperativismo, no cenário do associativismo, né, no cenário da economia, né, e aí, diga-se de passagem, nas suas mais diferentes segmentos, né, temos a economia criativa, né, economia solidária, outras economias que surgem, né,
mas que o principal objetivo é levar essas pessoas a estarem nesse cenário. Hoje, já trazendo para uma visão do que eu estou mais inserido, que é na juventude rural, né, dos povos do campo. A gente vê muitas ações, Richard, de demais convidados. Assim, muitas comunidades, né, com um potencial incrível, mas que na maioria das vezes, né, não tem esse impulsionamento, certo? São comunidades que têm produtos magníficos, mas que às vezes não estão inseridos no mercado, né? Que às vezes as pessoas, eu estava comentando até agora há pouco com o professor Richard, pessoas que têm produtos excelentes, mas que na maioria das vezes paga para estar trabalhando. Por quê? Porque não precificaram seus produtos da melhor forma, né? Porque não adequaram as suas embalagens, porque não adequaram os seus rótulos, e aí vai acabar sempre ficando para trás, né? Mas a cooperativa, que está já dialogando, né, com a FSB, participar da incubadora, é justamente para a gente pegar essas pessoas, pegar essas comunidades, né, pegar essas potencialidades e trazer para um novo cenário, né? Cenário esse que a gente já observa com os bons olhos, né, as oportunidades que a gente já encontra. Participar desses momentos é um desses, também dessas ferramentas, né, porque aqui a gente dialoga, tem experiência com algumas ações mais inovadoras, né, que a maioria das vezes a gente não conhece, mas que a gente sabe da importância que é levar isso para o campo, né? Então, assim, a gente se coloca à disposição, né? A gente vê também uma nova vertente, né? Estava até comentando agora há pouco também, a gente vem aí, nós estamos em um momento muito atípico, né? Passado pelo processo da pandemia, passado aí, né, por um governo que não discutia ações inovadoras, mas ao mesmo tempo a gente vê a força do povo brasileiro, né, vê a força do povo baiano, que em meio a todas essas condições, né, pode-se ter um registro aí dos novos empreendedores que surgem, né, dos novos negros, das novas negras aí, que ascendem, né, por meio de alguns trabalhos, né, e que a gente já vê com um novo cenário, digamos assim, né. A gente atua dentro dessa nossa dinâmica de atuação, nós estamos também com algumas ações voltadas à questão do empreendedorismo, juntamente com algumas comunidades, né? Nós temos ali o assentamento Terra Vista, que é um assentamento referência, né, não só para a Bahia, mas hoje a nível nacional, até a nível internacional, né, que faz seus trabalhos na base da agroecologia, né, que é um novo cenário de produção, né, que busca justamente o bem viver, né, a integração de homem e campo, numa visão totalmente diferente do que é colocado, do que é posta, né? E hoje lá nós temos escolas profissionalizantes, né, que já traz nossos jovens, né, que teriam a demanda de ir para um outro município, né, rodar muito aí de ônibus para ter acesso a uma educação profissional, e nós já temos já dentro da nossa comunidade, que também tem uma fábrica escola, né, que além de atender as necessidades da comunidade para se fazer um chocolate de qualidade, também a integração do ensino-aprendizado, né, porque temos lá o curso de agroindústria, com ênfase em chocolatier, né, que é uma tendência hoje, que é a produção de chocolate. Há alguns anos aí, a gente tinha aqui no sul da Bahia pouco mais de 7 marcas de chocolate, Richard, e numa pesquisa que foi feita, hoje tem mais de 50 tranquilamente. 102. Pronto. Está aqui a ajuda dos universitários, né? Então, assim, imagine você, gente. Hoje nós já temos 102 marcas de chocolate, né? Muitas dessas são de empreendimentos da agricultura familiar e economia solidária, diga-se de passagem. Então a gente vê então a importância que é essa discussão, certo? E essas marcas que surgem, né, esse novo cenário que se apresenta, a gente tem que ter bastante atenção, né, e a gente chama até a universidade para essa dinâmica, né, a gente vê que já está sendo discutido, que é a importância da incubadora da economia solidária, né, que não é só apenas aquela questão, né, de quando a gente vê incubadora é o quê? Que pega ali, né, um recém-nascido, digamos assim, e tem aqueles primeiros cuidados, né, tem aquela visão toda, aquela atenção que é dada, mas a gente também precisa
visualizar o impulsionamento que será dado a esses empreendimentos, né? O tempo de vida hoje de uma empresa é em torno de 1 a 2 anos, né? Mas a gente dos movimentos sociais, a gente ligado ao campo, a gente vem com uma visão totalmente diferente, né? Nosso tempo de vida é indeterminado, mas isso também, Richard, vai acontecer se a gente tiver as universidades, né, como um lastro dentro dessa nossa dinâmica de atuação, porque a gente sabe, né, que a importância que tem as universidades, né? Trago isso porque a gente sabe do quanto que as universidades têm contribuído, né, juntamente com as comunidades, seja ela através das pesquisas, né, seja ela em relação ao retorno que é dado, né, quando acontecem essas pesquisas. Mas aí, gente, a gente vê um novo cenário se abrindo para esses empreendimentos, né? A gente vê com os bons olhos a atuação que os parceiros vêm trazendo, né, para a gente, a partir das rodas de conversa, a partir das intervenções também. E aí também as nossas comunidades têm que estar atentas. E é importante também que há essa interação, né, para que a gente não seja apenas um objeto de estudo, né? É uma questão assim que a gente vê muito, e a gente também traz essa discussão, né, para as nossas universidades, que vocês não venham os produtores da agricultura familiar apenas como objeto de estudo, né, um projeto de estudo acadêmico, que a gente vê, né, a potencialidade que é dada ao homem e à mulher do campo também para além desse estudo, né? Qual é o retorno também que as universidades, né, que os alunos, que os mestres e mestres têm dado às comunidades, né? Fica também aí já essa interrogação, né? A gente vai dar seguimento e em outro momento a gente faz outras. Obrigado, Xixa. E a ideia é essa mesmo, derrubar essas fronteiras que fazem gente como a gente somente objeto de estudos, né? E justamente uma mesa como essa, uma roda de conversa como essa, potencializa essas aproximações. Eu vou sair de Pau-Brasil e vou para Salvador. Sem precisar pegar voo. Ana, como a Vale do Dendê se estabelece, né, com essa perspectiva do protagonismo negro no empreendedorismo e como vocês têm desenvolvido essas ações que agora, com essa nossa parceria, chega também no interior? Muito obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Eu sou Ana Cristina Araújo, sou gerente de operações da Vale do Dendê. Richard, eu que agradeço pelo convite, né? Está sendo muito especial estar aqui, passando esses dias com vocês, participando de algumas das atividades, né, que são atividades simultâneas, mas todas muito enriquecedoras. Ontem adorei a oficina com o pessoal de ginecologia natural. Parabéns, Jana, seus alunos e alunas, inclusive uma delas está aqui, foram perfeitos, maravilhosos, de verdade. Então, assim, a Vale do Dendê, gente, para quem não conhece, é um OSC. Nós estamos em Salvador, em 2 lugares, na Estação da Lapa e no Pelourinho, tá? E a gente existe desde 2016. E sempre em busca do fomento ao empreendedorismo de afroempreendedores de regiões periféricas. Então, de lá para cá, a gente já realizou 15 programas de aceleração. Conto 17 porque tiveram 2 que foram de ciclos menores, que nós chamamos de microacelerações, mas que também serviram para potencializar os negócios que já passaram por nossas atividades, nossos projetos, enfim. Mas a Vale do Dendê ela tem se consolidado já durante esses anos como uma aceleradora de negócios da economia criativa, da economia real e de startups também, né? Porque a gente sabe que o mercado, ele se mantém basicamente da economia real, né? Então, área de gastronomia, cosméticos naturais, né? Moda e de base periférica. Então, a gente tem se consolidado dessa forma. São mais de 300 empresas aceleradas de 2017 para cá.
e mais de 1.000 que já participaram de algum tipo de atividade conosco, que também proporcionou algum tipo de impacto em seus negócios. A gente está agora com um novo espaço, de novembro do ano passado para cá, né, que a gente abriu, que fica no Centro Histórico, e esse espaço ele é para, além de mais um local para que ocorram as atividades das nossas acelerações, é também um hub de inovação para promover o encontro de empreendedores, promover o network, né? É muito bom que os empreendedores eles possam estar sempre de mãos dadas. A gente sempre fala que a gente não cresce só, né? A nossa rede é formada por muitos empreendedores que são equipes, apenas uma pessoa para poder controlar todo o negócio. E quando Chincha, né? Quando Chincha fala sobre negócios que sobrevivem até 2 anos, isso de fato é uma realidade. E nós, enquanto aceleradora de negócios, nós buscamos promover para esses empreendedores uma durabilidade dos seus negócios, uma promoção da escala. Então, no nosso programa de aceleração, eles passam por um período de 3 a 4 meses conosco, com diversas atividades. É um período de muita imersão. A gente sabe também que é muito difícil para muitos deles, porque tem que conciliar o negócio, a vida pessoal, mais a busca do conhecimento, né? E a gente procura viabilizar isso também no nosso programa de aceleração, para que eles não percam essa oportunidade, que sabe que é muito difícil de se encontrar fora, principalmente para empreendedores pretos. E lá, durante esse processo, durante esse período, eles aprendem como gerir o negócio deles de forma escalável, como se tornarem fornecedores de grandes marcas, né? Como trabalhar também o lado emocional, que isso é muito importante. A gente, principalmente depois da pandemia, a gente vê o quanto de problemas, doenças mentais, não sei se eu posso dizer dessa forma, estão atravessando a gente, né? Então, muita crise de depressão, ansiedade, e isso afeta em um lugar que faz com que muitos queiram até mesmo desistir dos seus negócios. E a gente busca dar também esse tipo de acolhimento. Então, nos nossos programas, a gente sempre realiza workshops e oficinas que trabalham o desenvolvimento pessoal, as crenças limitantes, e promove também parcerias com terapeutas para que eles possam ter acesso a baixo custo ou gratuitamente. Então, a gente está procurando trabalhar de todas as formas mesmo, o empreendedorismo em todas as suas nuances, né? E de lá para cá, de 2017 para cá, eu posso dizer que tenho muito orgulho do resultado que a gente tem, mas que é mérito desses nossos empreendedores, da luta deles, do quanto eles se esforçaram, do quanto eles estão dispostos a crescer ainda mais. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, porque assim como ela falou aqui mais cedo, eu fico muito nervosa falando em público, mas eu espero ter respondido. Obrigada. Respondeu e daqui a pouco terão mais. Ô, Bárbara, conta pra gente qual o perfil do CESOL, né? E como a gente pode, no âmbito do CESOL, apoiar essas pessoas empreendedoras com esse perfil, com essas demandas que Xixa traz. Como você percebe isso? Obrigada. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Me perdoe, viu, se deu uma falha, porque eu fico nervosinha. O Centro Público de Economia Solidária, ele está no território do Litoral Sul, né? Atua em 24 municípios do território, e a gente presta, né, assistência a grupos familiares, coletivos, associações e cooperativas, né,
não necessariamente tem que estar formalizado. Se existe um grupo familiar ali que produz uma geleia, produz um doce de banana, precisa de uma assistência para estar produzindo o seu rótulo ou para compra da embalagem, porque a embalagem ainda às vezes ele tem a matéria-prima, que ele está ali na fazenda, mas ele não consegue inserir no mercado convencional porque ele não tem acesso, né, a um design para criar o rótulo para ele, nem para comprar uma embalagem. Então, aí a gente entra, formamos grupos coletivos de compra dessas embalagens, criamos a identidade visual, né, para esses grupos e eles começam a utilizar. E a gente tem também um suporte na área comercial, que a gente tem o papel de estar abrindo o mercado convencional para eles, levando para os mercados, quitandas, mercearia, para estar inserindo esse produto nesse mercado convencional. E a gente também tem uma loja colaborativa, que fica aqui no shopping, que também a gente abre espaço para eles estar expondo os seus produtos. Não só para alimentos, mas também para artesanato. A gente auxilia também grupos de serviço, né, que são alguns tipos de ilhéus, que é algum gubira, que eles fazem apresentações. A gente também, quando tem algum evento, a gente encaixa eles. Também temos os grupos o grupo de mulheres pretas do chocolate, né, que ele tem, acho que tem 3 ou 4 municípios, que são Itajuípe, que é Mailã, que produz o próprio chocolate. Aí tem umas que está mais ligada próxima ao centro público, que é Nara, né, do Mimos da Mata, Dona Val. Dona Val utiliza também o serviço da Chocosol, que é a primeira fábrica de economia solidária e de chocolate. Então, os produtores, eles levam o seu amêndoa para lá e lá a gente produz e entrega na embalagem primária. Aí entra o centro público fornecendo a identidade visual e criando toda a embalagem para os empreendimentos. Alguns já têm, né, uma ideia do que é, outros não. Bárbara, me ajude, eu não sei para onde eu vou. Aí a gente entra fazendo as orientações. Aí teve agora a mudança no rótulo, aí a gente entra explicando as necessidades que tem, porque alguns já tinham rótulo, aí já tem uma certa quantidade, aí tem que fazer um novo investimento, que é por lei. Aí a gente entra também auxiliando nesses processos. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né, que tem o campo para assistência técnica, para nutricionista. A gente dá também algumas oficinas para eles, né, de boas práticas na manipulação dos alimentos. E jurídico também, que às vezes tem associações que já estão regularizadas, só que às vezes tem alguma pendência. Aí a gente entra com assistência jurídica também para essas associações. E às vezes também ocorre que a gente dá com tudo que as divergências, os problemas que tem, eles chegam lá no escritório, às vezes nas nossas visitas de campo, eles choram mesmo, se lamentam, e a gente entra com o emocional também, né, fazendo um estímulo para ele. Às vezes ele está o produto, aí acha dificuldade para a Bárbara vai me comercializar, que aí o meio rural, acho que o transporte, as estradas, é muito ruim. Às vezes uma chuva, você fica isolado. Já cansei de cancelar a visita porque a gente não consegue passar, tá interditado. Aí às vezes a gente chega, eu recebo ligação, Bárbara, tem um produto aqui, mas eu não consigo ir. Aí às vezes a gente faz o quê? Eu vou até metade do caminho, eles vêm, traz e a gente volta para vender, né? Para ajudar, porque já é um estímulo para eles, né? Porque eles têm essa dificuldade. E o que a gente vem observando é que também a gente tem um número maior hoje, né? Que quando eu comecei a acompanhar, né, o CESOL, a maioria eram grupos, né, homens na liderança, principalmente. Tinha as mulheres que participavam, mas o maior movimento era de homens. Hoje a gente já consegue mudar um pouquinho essa realidade, né? Ele já tem algumas mulheres, a gente tem o caso de Dona Lefigênia mesmo, é uma associação de produtores rurais. Ela é a única que a gente atende, que ela que é a presidente, ela que é a representante, né? Exatamente. Então, ela é nosso cartão postal, né? Temos Dona Helena de Camacão também, que é da Só Cacau. Ela também é produtora, né? Tem uma produtora de cacau, tem um restaurante e ela também é a nossa representante. A gente tem algumas de artesanato, que são a Mulheres Mil de Ubaitaba, tem Maria, que ela é a nossa representante. Temos
Dona Socorro também, de artesanato, que tem associação, mas a maioria são mulheres e ela é uma da liderança, né, que atende. E a gente conseguiu alguns recursos, né, da política pública, auxiliar agora a abrir a primeira empresa de turismo em Itacaré, de base comunitária, né, Quilombola. A gente, no festival agora que teve, Festival Quilombola, acho que em novembro, aí a gente fez o primeiro passeio turístico no Quilombo. O segundo vai ser agora no mês de novembro, da terceira semana de novembro, não, de dezembro, na terceira semana. É a primeira empresa, porque lá a maioria das empresas são pessoas de fora, né, que chegam, gostam e montam seu turismo e exploram aquilo ali. E os nativos dali não tinham espaço, né? E até mesmo para conhecer a cultura, né, dos quilombos. Pouca gente, algumas pessoas não conhecem, mas ali em Itacaré são 14 quilombos. Dos 14, 7 são reconhecidos, né? E a gente conseguiu ali montar a primeira empresa de base comunitária de turismo, né? Para eles. Obrigada. Só uma consulta, vocês estão ouvindo bem? Do jeito que está? Perfeito. Aproveitar e agradecer a presença da professora Lana Nascimento, nossa vice-coordenadora nacional do ForProEx, Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que veio para cá compartilhar também as experiências, discutir inserção curricular. Veio, mas fez forma remota, porque a Azul não permitiu que ela chegasse no dia correto. Eu vou lembrar disso sempre, porque a gente tem que registrar. Dani, observando tudo isso, vendo essas, entre aspas, dificuldades e superações, você que tem atuado num grande centro, né, São Paulo, e dialogando sempre com periferia, dialogando com empreendedores negros, etc. Quando a gente fala de protagonismo negro no empreendedorismo, a gente está falando, guardadas as devidas proporções, de situações muito distantes uma das outras? Conta um pouquinho da sua história, né? E aí você faz essa análise para a gente. Muito obrigado. Oi, gente, bom dia a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Richard, pelo convite. Tá dando para ouvir, gente? Tá? Oi? Um pouquinho mais alto? Tá bom, obrigada. Então, eu tenho experiência, né? Eu venho da comunicação, e da comunicação eu fui para a moda, sempre nesse olhar do desenvolvimento de produto, e aí em 2015 eu comecei a trabalhar nesse cenário do empreendedorismo. E sempre focado muito nesse empreendedorismo que a gente vai por necessidade, não por oportunidade. Então, quando eu escuto a fala dos colegas, eu entendo que mesmo estando em São Paulo, num território que a gente tem muitas possibilidades, quando a gente está dentro de um espaço periférico, as dificuldades também são as mesmas, né? Então, dentro da Dume, que é a minha empresa, a gente sempre faz um processo que olha, né, como a Ana falou e a Bárbara também, Xixa também, olhando primeiro para o empreendedor como pessoa, porque a nossa dificuldade estamos empreendendo sozinhos, né, e aí nisso vai gerando muitas questões, né, pessoais, de crenças, de motivação, de planejamento. Então, assim, primeiro é o olhar eu falo que é o autoconhecimento para o autodesenvolvimento, porque a gente tem que se manter forte, ter uma mente forte e muito disciplinada para conseguir empreender no Brasil, né? Eu acho que o ponto é esse. Depois a gente olha para esse modelo de negócio. Então, esse processo que a gente faz na Dume é de como se fosse esse suporte, né? A gente vai ser o outro ali te ajudando nesse processo de construção. Quando a gente fala do modelo de negócio, é muito olhando para essa proposta de valor. O que eu estou entregando? Então, na fala da Bárbara ali também, eu fui conseguindo ver que você tem um produto que é muito bacana, mas como que eu comunico esse produto? Como que eu consigo contar a minha história, que é autoral, que é única, e consigo entender que aquilo é relevante? Então, às vezes, você, né, tem que ir lá e falar para o empreendedor, você faz isso, você tem noção do que você está fazendo? Né?
Porque às vezes não tem, da grandiosidade do processo, né? Então, assim, eu não entendo o produto, a jornada que é, imagina tirar esse cacau, todo o processo, eu fico aqui, fiquei imaginando vocês falando e tentando montar essa narrativa, né, de onde esse produto sai, né, a matéria-prima, até esse produto chegar no consumidor. Olha a forma, né? Por mais que você tenha vários empreendedores, você citou até o nome, né, das pessoas, eu falei, cada um tem o seu jeito de fazer. E isso é que vai fazer a diferença. O como que eu conto essa história. Então a gente trabalha muito em cima da comunicação e da construção das narrativas, né? Porque as pessoas, independente do local que estão, não tem essa visão, né? Essa percepção. E até mesmo o posicionamento, né? Então, assim, tem crenças em relação ao quanto que eu vou cobrar, eu não sei precificar, tem várias questões aí no meio do caminho, né? Porque é isso que eu falo, a questão não é... Às vezes a gente sempre fala, as pessoas não valorizam o meu trabalho, eu trabalho com muito artesãos, né, também. Ah, mas o meu trabalho não é valorizado, não é o trabalho que o outro não valoriza, nós não valorizamos, nós não conseguimos nos posicionar, nós não conseguimos contar a nossa história. Então é um processo também de fortalecimento dessa identidade, né, para conseguir chegar no produto. Porque o produto eu sinto que é meio que a cereja do bolo que a gente vai ajudar, né? Porque já se entende o processo, eu faço esse produto muito bem, às vezes é uma história familiar que passou de pai para filho, né, e de avós, enfim, é uma história que, aqui no caso, você tem uma identidade cultural, uma identidade local, né, em termos do produto, que é muito forte, né? Então, é muito mais o contar essa história do que efetivamente a gente falar, nossa, eu preciso lapidar esse produto de uma forma diferente. Então, eu sinto que quando a gente fala desse protagonismo negro, ele está muito mais no fortalecimento também de nós como seres empreendedores. Então, esse desenvolvimento dessa mente forte, para que a gente possa se entender como empreendedor, né? E que a gente possa passar daquela fase dos 2 anos. Entendeu? Então, assim, a gente eu vejo muito isso, assim, por que a gente fica girando nesse, eu sou um pequeno empreendedor, e aí a gente não consegue avançar, não consegue fazer um planejamento estratégico, a gente não consegue pensar a longo prazo, né? O que eu quero ser daqui 5 anos, o que eu quero ser daqui 10 anos, isso vai fazer diferença no nosso processo como empreendedor, né? Eu acho que é um pouquinho disso. Perfeito. Agora, feitas as apresentações, como é que a gente se conecta, né? Aí eu volto aqui para Ana. Ana, eu, por exemplo, imagino o Xixa ou o Cessol com a senhorinha lá de Canavieiras, conectada e levando os produtos, o chocolate dela para Salvador. Como é que eu posso fazer para estar mais perto da Vale do Dendê, acessar o afroempreendedorismo da Vale do Dendê? Como é que a gente faz essa conexão? Bom, eu acho que toda conexão ela vem às vezes a partir de momentos como esses, né? Então, a gente quer se aproximar bastante daqui da região sul e de outros locais do Nordeste, que é bastante invisibilizado, né? O Norte e o Nordeste, a gente sabe bem disso. E a gente procura, através das nossas atividades lá como Vale do Dendê, transformar alguns desses encontros de forma híbrida, online, como a gente até tinha conversado em uma da visita que a gente se conheceu, Richard, né? Na possibilidade da gente trazer o nosso programa de aceleração para cá, que mesmo que por questões financeiras a gente não consiga trazer de forma presencial, a gente tornar as aulas online acessíveis para vocês. Essa é uma das formas. Também a gente pode promover algum tipo de feira de empreendedorismo que seja realizada de forma simultânea, Salvador, Baixo Sul,
e fazer com que outras pessoas conheçam também, transmitindo essas feiras, né? Mas isso eu estou falando de processos através de programas. Mas a conexão, gente, ela pode se dar até mesmo de uma forma um pouco mais individual. Como assim, Ana, individual? Richard como talvez um intermediário, né, ligando a gente a determinada empresa, e a gente solicita o portfólio e a gente deixa esse portfólio lá disponível para os parceiros que nós temos. Né? Nós temos também essa forma de trabalho, de apresentar os negócios para os parceiros, independente de ser um negócio que tenha passado ou não por um programa de aceleração nosso. Tá? Nós estamos tentando ampliar também a nossa atividade do festival, o Afrofuturismo, e verificando possibilidades de trazer para cá, mas como eu estava falando com a Valerie e com o Richard ontem, a gente está nessa luta, né, escrever projeto para ver se consegue algum apoiador para que a gente consiga trazer o festival para cá. E o festival Afrofuturismo, gente, ele é um festival realizado por pessoas pretas para pessoas pretas. Claro que o público é totalmente diverso, mas o nosso foco especial é para pessoas pretas. A nossa rede, ela é formada de 99% de pessoas pretas e pardas e 99% também mulheres, né? A gente foca muito nisso também, não é uma coisa que a gente faz também de forma aleatória, porque a gente vê que, de fato, essa é a realidade do país, e até mesmo fazer, como a Dani falou, fazer com que essas pessoas se entendam, de fato, como empreendedoras. E no festival a gente consegue trazer isso também, através dos workshops, oficinas e palestras que disponibilizamos, e dando espaço para o empreendedor local também fazer parte dessas palestras como palestrante, como o realizador da oficina. Então, dessa forma, a gente consegue dar visibilidade e também trazer e mostrar para o mundo toda essa rede. Dito isso, e aí voltando aqui para o sul baiano, quais a gente poderia elencar, Bárbara e Xixa, eu vou para o Xixa primeiro, quais seriam as dificuldades se a gente chega à frente de um potencial apoiador, de um potencial investidor, quais as dificuldades a gente encontra, vocês encontrariam, e fala, preciso de apoio nisso ou naquilo, preciso efetivamente avançar, preciso em nome dos meus cooperativados, dos parceiros. Como seriam esses primeiros passos? Vamos lá. Como eu disse, hoje a atuação da Coap, né, assim como também do CESOL, são diversas comunidades, né, diversas pessoas, diversas cabeças, diversos pensamentos. Né? Infelizmente, muitos dos nossos agricultores, até por uma questão, né, estrutural, de falta de oportunidade, né, digamos assim, de estar numa universidade e tudo, a gente ainda tem muitos gargalos, digamos assim, né? Até o fato de nos conhecermos é uma questão que a gente deve estar colocando. Por quê? Se a gente não se conhece, né? Se eu não me conheço, eu não vou estar ofertando um produto, né, um serviço ou algo da melhor forma. Por quê? Porque o ciclo não se fecha. Certo? Então, assim, um dos primeiros gargalos que eu acredito é a gente se conhecer. Né? Por quê? Imagine vocês, nós estamos em um território riquíssimo, né? Boa disponibilidade hídrica, né? Várias universidades, várias pessoas que podem estar nos ajudando. Né? Nós estamos em uma comunidade que tem vários atrativos, desde, né, a questão do turismo básico comunitária, desde a oferta, né, de produtos, da agricultura familiar mesmo, dita, né, mas a gente tem as comunidades pobres. Né? Nós temos comunidades que, infelizmente, tem pessoas que se alimentam ainda por meio do Bolsa Família, digamos assim.
né, alguma outra política pública que é sim importante, deve chegar lá também na base, mas esse não deve ser, talvez, o motivo de renda principal, uma vez que a gente tem a terra. Né? Então, assim, há uma necessidade bastante, né, da incubadora, do CESOL, né, das universidades, em, de certa forma, estar mais ligado a esses segmentos, né, essas comunidades, todo esse cenário. Né? Por quê? Porque as dificuldades, gente, acredite, não são pequenas, principalmente para um homem e mulher do campo, né, que está longe de tudo, de todos, e quem deveria entrar, né, para incubar e para acelerar, talvez não chega com esse mesmo propósito lá na base. Né? Então, assim, mesmo assim, a gente ainda também vê um cenário bastante otimista. Certo? Por quê? Porque em meio a todas as dificuldades, em meio a tudo que a gente encontra como barreira, nosso povo ainda existe e resiste. Né? Talvez por isso que hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Né? Eu que venho de uma família, né, humilde, como muitos colocam, certo? Por meio da educação, por meio do trabalho, tive a oportunidade, né, de 4 irmãos ser o primeiro a terminar o ensino médio. Imagine aí, né, num município pequeno, o primeiro a terminar o ensino médio, o primeiro a ir para uma escola técnica, o primeiro a graduar, e na perspectiva de levar isso também para outras pessoas, essa mesma oportunidade. Né? Só para vocês terem uma clareza daquilo que eu apresento, antes da pandemia eu tive a oportunidade de ir para o Salão Internacional do Chocolate em Paris. Né? E lá eu pude observar com um olhar totalmente diferenciado do quão rico nós somos, das infinidades de oportunidades que nós temos e o que a gente não aproveita. Certo? Lá tive a oportunidade, né, de dialogar com pessoas de outros países. Né? Quando você leva o produto originalmente baiano, as pessoas olham com outro olhar, né? Tem aquilo ali como surpresa, como um atrativo, mas e de que forma a gente está fazendo isso chegar lá, né, da porteira para fora? De que forma a gente faz isso chegar nos limites ali da nossa propriedade? Né? Então, assim, é uma questão muito firme. Né? E também, Richard, vem muito, né, do que essa incubadora, né, o que os programas de aceleramento por meio das nossas entidades pretas, né, o que as empresas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, pode olhar para trás e pode também contribuir. Né? Por quê? Porque às vezes falta para a gente o mínimo que é a informação, né, que é o conhecimento, e que tudo isso a gente vê como importante. Né? Porque é como Jesus um dia falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Né? Mas de que cenário isso pode libertar o nosso povo? Né? Pode libertar aquela mulher que está lá, que faz, né, seus produtos, que faz algo magnífico, mas que não faz chegar à prateleira do supermercado. Até mesmo que não seja o supermercado, né, mas que faz chegar às nossas casas. Certo? E aquilo ali é uma oportunidade não só de ganhar um dinheiro, mas de manter famílias. Né? Então, assim, é um cenário que a gente encontra, né, e que a gente está aí também, nos colocamos à disposição. Né? Já faço o convite também, né, para esse ciclo que a gente faz aqui, fazer chegar também às nossas comunidades, né, e de que forma a gente pode estar mudando a vida dessas mulheres, principalmente, né, desses jovens que estão lá e precisam, né, de uma oportunidade para não entrar nos caminhos errados que a vida nos dá todos os dias. Né? Por quê? Porque um dia poderia ser uma pessoa desse, né, que poderia estar nessa situação, certo? Até pelas experiências que eu tive, que eu vi, muito próximos. Né? Mas da mesma forma que eu cheguei a não me colocar nessa posição e vencer, a gente também deve buscar isso, né, para os nossos amigos, para os nossos primos, né, e fazer chegar em todas as comunidades. Ô, Bárbara, eu vou repetir a pergunta para você. Em que pese o CESOL esteja articulado, né, como você disse, em todas as regiões de identidade da Bahia,
certamente a gente vai identificar algumas dificuldades particulares desses cooperados, né? A gente vai identificar necessidades, como por exemplo a fábrica de chocolate que você citou, que está no âmbito aqui do nosso parque tecnológico, parceria da UESC com a UFSB, Sebrae e outras. O que você elencaria, assim, se tivesse que apresentar hoje de necessidades mais imediatas para essas parceiras, para esses parceiros ligados ao CESOL? O gargalo. Hoje, um dos nossos principais gargalos é a certificação dos produtos, né? A gente tem muitos produtores, tem produtos, e não falta só a embalagem e identidade visual deles, mas precisa da certificação. E a gente não consegue avançar. É um entrave que a gente tem. Muitos produtores de polpa, a gente não consegue uma certificação para estar no comércio, né? No mercado convencional, a gente não consegue inserir, porque a gente tem a agroindústria, mas a agroindústria não é certificada. Eles têm um espaço, né, para produzir, mas como não é certificado, eles não conseguem estar inserido no mercado convencional. É comercializado de forma informalmente, né, em feiras. As pessoas na própria residência pegam. São produtos de qualidade, né, eles já têm noção de como produzir. A gente dá as oficinas para eles, mas a gente fica preso na certificação, que a gente não consegue. Outro ponto, que eu acho que é um gargalo também nosso, é conhecimento, como o Xixa falou. A gente tem várias associações, várias cooperativas, e muitos estão passando por dificuldade porque eles não entendem realmente o conceito de associação e cooperativismo. Então, nessa parte de gestão, aí a gente não consegue avançar também. Muitas vezes ficam paradas, anos e anos paradas, porque teve problemas dentro mesmo, problemas internos dentro dos associados, porque não falta conhecimento realmente de como é que funciona, como é que aquilo ali é para eles, né? Ali é uma democracia, né? Todos ali, as ideias não é imposta por um, mas por todos. Então, por faltar isso, por não conhecer como funciona, aí eles terminam às vezes parados, a associação não anda, não avança, não consegue comercializar, não consegue trazer mais investimento para a comunidade, e aí fica parada. A gente que agradece. Isso aqui é a ideia de compartilhar mesmo eu estou fazendo esse papel de facilitador, né? De mediador. Mas aí eu venho para a Dani e também trazendo uma experiência pessoal, né? Eu não penso o cooperativismo, o empreendedorismo a partir de uma sensibilidade adquirida talvez na universidade, ou ao chegar aqui no território, etc. Isso não é verdade. Desde sempre, até para nossa sobrevivência, nossa estada no mundo, né, a gente precisa se reinventar, a gente precisa compreender o meio e a sociedade em que estamos. Comecei no início dos anos 90, se precisar fazer um marco, organizando eventos, né? Primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, nessa oportunidade que conheci Daniela, e depois organizei revistas de hip hop, projetos na área de comunicação e tudo mais. Sempre eu busquei, em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tinha algum tipo, eu costumo dizer, um pouco mais ampliado de acesso a orientações, né? Seja associações cooperativas já voltadas para isso, lá no Rio, início dos anos 90, seja o Sebrae, que ofertava, que saem da oferta, né, cursos de formação empreendedora, de organização, de gestão e tudo mais. Mas quando eu chego aqui, Dani, na verdade, lá em Porto Seguro e depois aqui em Itabuna, na reitoria, eu observo algumas demandas e algumas reclamações das pessoas da região,
mas sempre com uma questão que era: aqui no interior a gente não consegue isso, aqui no interior a gente não avança assim. E eu sempre percebia que, na verdade, são demandas, e aí gera inclusive essa mesa, essa roda de conversa que eu vou falar de protagonismo negro, são demandas que passam não necessariamente no interior, mas nas periferias. São problemas das periferias. Uma periferia de São Paulo, uma periferia do Recife, uma periferia da Bahia, os interiores, têm problemas iguais ou muito próximos, né, com personagens esteticamente muito próximos, né? E aí essa provocação que eu deixo aqui para você no seu colo. Como é que você percebe isso? Engraçado que quando Xixa falou, eu até anotei aqui a minha percepção do quando você traz essa questão do território, né? Essas empresas que trabalham com empreendedorismo, elas têm uma solução muito formatada, muito blocada. E o que eu sinto é que a gente tem que ter escuta ativa para fazer o diagnóstico. Porque, assim, empreendedores, né, você vai ter no Brasil todo, no mundo todo, mas a gente tem especificidades locais, né? Bárbara trouxe aqui muitas questões processuais ali mesmo, né? Então, assim, a gente pode ter 10 cooperativas de chocolate aqui em Itabuna, em Ilhéus, mas cada uma vai ter uma demanda e uma especificidade que a gente tem que ter escuta ativa para poder direcionar esses negócios. E aí o que fica frustrante? Eu tenho uma solução única que eu acho que é para empreendedores, né, dentro desse segmento, e eu quero aplicar para esses empreendedores. Não vai funcionar, gente. E aí o que acontece? Frustra, porque a gente vê que não consegue avançar. Mas por que eu não estou conseguindo avançar? Porque quem detém o conhecimento não consegue ter escutativa. Ele acha que aquele conhecimento formatado, blocado, e não vai funcionar. Eu tenho que parar, me desconstruir, me ver o processo, acho que em terceira pessoa ali, né? Em 3D, meio que isso. Eu preciso entender as dores. Porque às vezes a logística de um é fácil, mas a logística do outro não é. E aí eu tenho que criar uma solução que tenha inovação, que seja colaborativa para essa demanda. Então, eu acho que em todos os processos que eu vejo, independente de estar escutando vocês aqui, ou mesmo lá em São Paulo, quando eu estou com empreendedores periféricos ou não, a questão maior desse outro que ajuda, desse outro que dá o suporte, é de não ter essa escutativa. E aí, o processo realmente fica muito frustrante, né, nesse processo de desenvolvimento. Quando o Xixa fala do autoconhecimento, né, e eu falei isso também como pilar, eu acho que tem essa questão de quando o próprio território não se reconhece, né, antes de nós não nos reconhecermos. Então, assim, tem que ter um diagnóstico e uma escuta olhando também para o território, não só para nós como empreendedores. Então, eu olho primeiro para nós, entendo minhas potências, minhas forças, minhas vulnerabilidades, entendo o território, as potências, as forças e as vulnerabilidades para criar uma solução. Eu acho que entender que a coisa não está posta, não está pronta, está num processo de construção e desenvolvimento, isso deixa o processo mais fluido, porque pode ser que para mim demande 2 anos para resolver essa situação e para você demande 6 meses. E está tudo bem. Só que a partir do momento que a gente se entende, você se cobra menos e você consegue aí celebrar essas pequenas conquistas de uma forma mais produtiva. Então você sabe que você está caminhando, não é que você não caminhou, você caminhou. Só que você está caminhando dentro dessas demandas e dessas especificidades que abarcam o seu negócio. Acho que é isso. Vou aproveitar aqui e abrir para questões, perguntas, né? Valérie, que é a nossa assessora na ITESBA e tem feito todo esse trabalho também de construção desse projeto junto com os colegas da PROEX e com o território, articulando o território. Queria passar a palavra.
Mas e fala aqui no microfone, porque aí eles pegam lá. Obrigada, professor Richard. Bom, primeiro, assim, eu quero falar da minha alegria, né, de estar aqui e ter essa oportunidade de ouvir vocês. Assim, está sendo muito rico e muito prazeroso, né, de estar ouvindo essa conversa aqui entre vocês. E tem uma pergunta assim, que me saltou assim, aos olhos e não quer calar, né? Na verdade, assim, eu queria de vocês aprofundar um pouco essa conversa fazendo um comparativo. Aí eu até lembrei que o professor Richard tem uma base conceitual muito boa para falar de comparações, né? Talvez você possa ajudar um pouco. Mas ficou assim, a mesa ficou assim, duas pessoas desse lado, trabalhando com o empreendedorismo solidário, né? Com a economia solidária, no campo, na zona rural. E duas pessoas com mais experiência, voltadas para questões urbanas, né? Empreendedores urbanos, da zona urbana, de grandes cidades, capitais. E voltado, acho que mais para empreendimentos não solidários, vamos dizer assim, né? Não necessariamente solidários, né? Vocês até falaram bastante da questão de cada empreendimento, tem seu perfil, cada empreendedor, né? Aqui já se falou mais da questão da coletividade, como é que o empreendedor se reconhece no meio de uma coletividade como também um indivíduo, né? Que tem que vencer certas etapas que não dependem sempre do coletivo, mas tem coisas que são do coletivo. Aí eu queria perguntar a vocês assim, se a gente talvez poderia fazer um comparativo, assim, em que vocês são diferentes, em que vocês são iguais, em que vocês se complementam, como é que vocês podem contribuir para esses empreendimentos de vocês daqui, para os empreendimentos de lá, né? E também assim, essa questão do protagonismo negro, que a gente não enfatizou, assim, o que seria diferente do protagonismo negro ou então não branco, de um protagonismo branco, né? Que desafio a gente encontra aqui, como favorecer o protagonismo não branco? A opinião de vocês. Aí ficam minhas perguntas. Deixa eu começar. Eu acho que essa questão do colaborativo versus o solidário, eu comecei, o meu processo de transição, para o empreendedorismo foi dentro da economia solidária. Tá? Então eu acho que a gente tem dentro da economia solidária, dentro desses processos de trabalhar o coletivo, trabalhar em compartilhado, tem algumas demandas que são complexas de relacionamento, de entender papéis. Eu acho que está muito dentro desse lugar, assim. Como que eu entendo que aquele negócio só vai dar certo a partir da força dessas pessoas e quando eu entendo o papel de cada uma dessas pessoas para fazer realmente esse projeto, né, esse negócio voar. Né? Então, eu acredito muito que essas questões estão relacionadas a gestão pessoal, né, desses negócios. Então eu lembro que tinha muitos problemas assim muito pontuais. Vai ter uma feira de economia, quem vai cuidar do caixa? Como vai fazer uma compra coletiva? Como que a gente consegue articular esses pontos, né, essas potências dentro desse grupo, né? E entender que é um processo também de desenvolvimento. Que às vezes na primeira situação não vai dar certo, mas que tem que ter muita conversa, tem que ter muito desenrolar para que as pessoas entendam que aquilo às vezes num primeiro momento é difícil, mas que é para um bem maior lá na frente. Né? Então às vezes a gente não entende aquela decisão do coletivo agora, né? Porque às vezes você está pensando muito no seu, né? Mas eu fiz isso, eu fiz mais do que o fulano, fiz menos, né? Fulano não está fazendo nada. Eu escutava muito isso. Mas porque fulano não veio no dia que tinha que vir, fulano não sei o quê. Então, assim, eu sempre acho que está muito na relação das pessoas, né? E o quanto eu consigo, dentro de uma feira, de um evento, onde eu tenho, às vezes, 10 negócios, como que eu consigo interiorizar como que aqueles 10 negócios são meus? Porque na situação que eu trabalhava, era
era uma cooperativa, mas que tinha negócios diferentes. Então, um trabalhava com artesanato, outro trabalhava com culinária, e fazia o evento ali, a situação acontecer. Então, eu acho que eu tenho que me apropriar do trabalho do outro. Então, se ela não está, eu tenho que falar bem do trabalho dela, tenho que saber, tenho que conhecer. Eu acho que tem um pouco desse lugar, tá? A Galeria, ela faz assim, uma provocação muito importante, né? Que é em relação a essa questão das conexões, né? Quanto que o rural e o urbano se conectam, né? Se interagem e tudo mais. Uma coisa que eu coloco é o seguinte: o campo e o rural ele está muito próximo, no mesmo momento que ele está muito distante, né? E tudo isso vem mesmo a partir da correlação, né? Por quê? Aí eu vou puxar mais para a minha cidade, né? Para o meu quinhão, digamos assim. O município de Pau-Brasil, uma cidade de pouco mais aí de 9 mil habitantes, que nós temos no nosso território indígena e não indígena, certo? Que devido a ser palco de muitos conflitos, digamos assim, em determinado momento, criou um certo apartheid, literal mesmo, né? Isso trazendo aos momentos atuais, digamos assim, né? Onde os indígenas não frequentavam os mesmos lugares que o não indígena e assim sucessivamente. E que a gente vê que esses impactos, querendo ou não, ele traz marcas e traz questões muito intrínsecas na comunidade, né? Ao mesmo ponto da comunidade, mesmo com todo o processo de demarcação das terras indígenas, criar, né, a situação que os indígenas daqui a pouco vão vir tomar nossa cidade e algo do tipo. O que é que eu trago essa reflexão, né? Por quê? Porque a gente tem que entender de que modo o campo e o meio urbano eles dialogam, né? Eles vão dialogar. E em que momento a gente está e em que papel a gente está em meio a esse diálogo, né? Por quê? Porque a gente pode fazer, pessoal, várias conexões, né, em relação ao campo e cidade, certo? Na correlação juntamente com a juventude, né? Uma coisa que a gente tem atuado bastante, né? Trazer muitos dos nossos jovens que estão no campo, dispersos do que acontece no meio urbano, né? Longe de tudo e de todos, como eu disse na estante, e trazer para algumas realidades onde ele se vê também naquele momento ali, certo? Nós temos jovens que, para participar em atividades nas cidades, é momento mesmo de conflito. Por quê? Porque primeiro ele não se sente inserido, né? Por várias questões. E assim também pessoas que estão no meio urbano e quando vai para o campo, acha o quê? Estou indo para um lugar que não tem nada. Não tem internet, né? Não tem energia, muitos lugares que não tem nem água potável. Eu vou fazer o que lá? Certo? Há esses conceitos que ainda perduram, digamos assim, né? Você, quando está na rua, que você tem uma propriedade, quando você compra um sofá novo, o que você faz com o velho? Você leva para onde? Para a comunidade, né? Então é criado também essas questões que fogem até ao imaginário, né? E coloca então o cenário rural como um cenário pobre, né? Como um cenário de poucas perspectivas. Porque, gente, a gente vive um momento de êxodo rural, né? Muito forte. Nossa juventude não quer ficar no campo, gente. Não tem internet, né? A educação nem se fala, certo? Não tem universidade, né? Não tem uma série de necessidades que a gente tem e que infelizmente, né? Aí cria essa rivalidade, né? O que acontece em alguns locais, e a gente está aí para demonstrar um novo cenário, né? Para demonstrar que as coisas dialogam entre si, né? E que a gente não precisa criar esse cenário caótico, né? Que é colocado entre essa correlação. Não sei se eu fui claro. No centro público, a gente consegue mais essa união, né? Anterior à pandemia, a gente tinha o maior número de empreendimentos da zona rural.
né? Mas com a pandemia, as pessoas ter que ficar isolado, né, em casa, todo mundo ficou imaginando, eu não posso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, começou a surgir mais os empreendimentos dos grupos familiares urbanos. E a principal característica que são empreendimentos do artesanato. Tem de comida, mas a maioria é artesanato, né? Começou a produzir, fazer bijuteria, fazer crochê, bolsas, roupas e comercializar. E o que a gente consegue, a união desses urbano e do rural, é durante as nossas feiras, né? Nossas feiras, nossos eventos. Porque o que acontece? O CESOL está ali como o ponto, né? Que é um ponto para comercializar, facilitar a comercialização deles. Muitos empreendimentos não conseguem vir, mas mandam o seu produto. E outros empreendimentos ele vai comercializar o seu produto e o produto do outro também que não está lá. Normalmente, quem é que vai para os eventos? Os empreendimentos do meio urbano, porque ele tem mais facilidade. E os do meio rural, ele tem muita dificuldade, às vezes também não se sente bem, né, ali no ambiente. Eles preferem mandar o produto e comercializar. Então, a gente consegue, existe as diferenças, mas a gente já consegue trabalhar essa união entre eles, que um comercializar o produto do outro. E uma das características que a gente já fala é que a gente não vende um produto, a gente vende uma história ali dentro. Toda vez que qualquer peça que a gente vai vender, você conta a história, né? Olha, isso aqui é de uma família da região que produz isso. É sempre assim, a gente não está vendendo um produto não, a gente vai contar a história daquele produto. Cada produto tem a sua história. Consegue comercializar. Então, às vezes, toda vez que a gente chega lá, aí um representante pergunta, é da onde? Quem produz? Como produz? Porque não é só uma geleia, não é só uma balinha de genipapo, não é só uma balinha de cupuaçu. Então, tem que conhecer o produto. E a gente, como centro público, né, os técnicos, tem sempre um técnico ali que conhece os produtos. Então, a gente passa essa informação. Então, a gente consegue estar unindo, né, o meio rural com o meio urbano. Bom, gente, eu acho que realmente a questão da economia solidária e a forma do empreendedorismo individual, digamos assim, de fato se diferencia em vários aspectos, como a própria Dani falou aqui. Mas, como eu falei um pouco mais cedo, lá na Vale do Dendê, apesar de nós não trabalharmos com a economia solidária, nós buscamos proporcionar ambientes de colaboração entre os empreendedores, né? Que, como eu falei, ninguém anda só, nós não crescemos só, um dando a mão ao outro. Então, nós procuramos proporcionar entre eles as collabs para que eles possam trabalhar juntos. Um conhece o negócio do outro e eles sabem como se conversar e vender aquilo. Muitos fazem lojas colaborativas, mas de fato tem a questão do relacionamento, né? Assim, dentro do nosso ambiente está controlado, mas depois, quando vai para um ambiente externo, tem uma oportunidade de ir para uma loja em shopping, sempre fica aquilo, mas quem vai tomar conta? Como é que vai ser, sabe? Acontece muito isso, infelizmente, não é uma coisa que é porque é do rural ou que é do urbano, não. Questão de relacionamento mesmo, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem uma personalidade, né? Em relação ao empreendedorismo com protagonismo negro, uma coisa que eu acho que se destaca bastante e que, ao mesmo tempo que é uma questão de orgulho da gente ver isso e sentir isso na pele, é uma coisa que deveria acabar, é que muitos de nós somos o primeiro A. Eu fui o primeiro da minha família A. Eu sou a pessoa da minha família que conseguiu isso. E nosso empreendedorismo, ele é um empreendedorismo de afeto, é um empreendedorismo ancestral. E não estou querendo dizer que as pessoas brancas não tenham isso, mas socialmente falando, o branco já nasce com o título de protagonista. E nós não. Nós sempre temos que ter que sou o primeiro da minha família a fazer isso. E a partir daí vem o protagonismo preto, negro.
né? E que é uma coisa que, é como eu falei, ao mesmo tempo que é orgulho, não deveria ser uma coisa pra gente, por que eu tenho que ser a primeira? Eu queria ser a 10ª da minha família, eu queria ser a 20ª da minha família a estar fazendo isso. E infelizmente nós não tivemos oportunidades. Então, aqui o nosso papel na sociedade, independente de urbano, de rural, de economia solidária ou não solidária, é quebrar essas barreiras, é quebrar essas limitações que nos impõem socialmente e que querem que nós sempre sejamos os primeiros da nossa família a fazer algo e não que seja algo que a gente já esteja trazendo como legado da nossa família de uma forma grande, da forma que é, da potência que tem que ser e da forma que todos deveriam ver. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas isso tem nome. É o processo histórico que instaura a branquitude, a supremacia branca na América Latina, nos países, né, de histórico escravocrata, e que a gente, ao longo dos anos, vem conseguindo romper, mas não necessariamente sustentar esse rompimento, né? E somente a partir dessas articulações a gente vai se empoderando para fazer acabar com o que o Clóvis Moura classificou como barragem de peneiramento. A sociedade cria barragens de peneiramento e somente alguns pouquíssimos passam por essas barragens. São esses pouquíssimos que vão ser os primeiros. Né? A Sociologia do Negro Brasileiro é um livro seminal para a gente pensar o porquê desses. Ele usa uma palavra dessas primeiritudes, que não existe essa palavra não, mas ele usa isso, primeiritudes, mas que essas primeiritudes muitas das vezes não se sustentam, porque depois de 2 anos, né, a gente está falando aqui no âmbito dos negócios, do empreendedorismo, mas depois daqueles períodos não conseguem fazer os substitutos, acabam, né, sucumbindo à força da estrutura construída para que efetivamente a gente não tenha uma real inserção nos espaços que resolvemos e que adentramos. Outras questões, gente, fiquem à vontade. Lana, tá vendo? Aí eu falei, ainda levanta, você tá curioso, pode chegar aqui. Só vou pedir para falar aqui no microfone. Bom dia. Obrigada, bom dia. Ana, sou professora da Universidade Estadual do Ceará. Quero agradecer muito, apesar de alguns pequenos transtornos, consegui chegar a esses 2 lugares maravilhosos, Ilhéus e Itabuna. Já cheguei com esse privilégio de ter assim, assistido, acompanhado a essa roda de conversa. Estou aprendendo enormemente aqui com vocês. Me suscitou essa conversa uma série de questões, me suscitou uma curiosidade, porque o Tiago Xixa, ele está representando alguma associação com o nome Milton Santos, entidade, o Richard anunciou, uma escola, e aí eu quero saber se é o Milton Santos geógrafo, queria saber um pouco dessa história, como é que, né, porque para mim que sou geógrafa, consegui fazer essa associação direto, pelo que Milton Santos representa para nós, como eu diria que uma das maiores referências de um intelectual negro que vem contestar, inclusive, esse modelo hegemônico que está sendo o mote aqui do debate. Fiquei pensando, a partir da fala da Daniela, Ana, estou fazendo confusão aqui de nome, da Ana, a última questão que ela traz sobre as barreiras. O Richard disse muito bem que a gente vem avançando em rupturas de modelos. Um dos avanços que a gente tem buscado construir e que sempre esbarra, de fato, em retrocessos, às vezes é a primeiritude que não avança, é de a gente ter uma universidade um pouco mais pluriepistêmica. E isso não é um processo fácil,
porque nós temos um ranço elitista na própria concepção de universidade como torre de marfim, aquela que leva o conhecimento para, que transfere, e que, portanto, há sujeitos detentores de conhecimento que vão ter a oportunidade de levar a sujeitos que vão ter o privilégio de receber esse conhecimento. E a gente vem ao longo, talvez, as 4 últimas décadas têm sido mais significativas na tentativa de romper com esse modelo tolo de que a gente, na verdade, muito mais aprende quando a gente se abre para os outros setores da sociedade, para os outros saberes, formas de conhecimento, experiências, histórias e sujeitos, a entender o que é que nós somos como sociedade. Claro que a gente contribui muito, e aqui a experiência de vocês é muito interessante para a gente pensar como é que nós, instituições públicas de educação superior, estou me referindo às públicas, porque é o universo que nos é mais particular, conhecido, de fato contribuímos para que a gente tenha, né, uma construção coletiva e que a gente, de alguma forma, a partir das nossas expertises construídas, a gente fortaleça coletivos autogestionários, para que a gente fortaleça a capacidade que os grupos, seja de territórios urbanos, rurais, quilombolas, indígenas, né, com toda a sua potência, possam, de fato, se tornar mais empreendedores, no caso da questão aqui. E aí eu queria saber de vocês um pouco sobre as barreiras, principalmente as barreiras institucionais, jurídico-normativas e mesmo epistemológicas. Onde é que a gente ainda encontra nesses espaços que devem ser espaços de soma, que é isso que nós temos que ser como universidade, e a extensão universitária está aqui para nos lembrar todos os dias que a pesquisa que a gente faz, que o ensino que a gente faz, o acesso à produção de conhecimento, só tem sentido de ser, pelo menos no Brasil, um país pobre, marcado por profundas desigualdades, disparidades que a gente tem que enfrentar com uma certa urgência. Essa pesquisa e esse ensino só tem sentido de ser se promover processo de transformação social, se for ampliar os processos de democratização, de inclusão de pessoas, se for para melhorar a vida de todas as pessoas. Então, a gente tem tido ainda muitas barreiras quando a gente constrói, por exemplo, as nossas normativas, e eu conversava um pouquinho com o Richard sobre a construção, inclusive, das regulamentações para as empresas juniores, incubadoras sociais, como aquelas que de fato vão fazer esse trabalho de escuta ativa e de diálogo para que essa construção ela também vá retroalimentar a nossa praxis, né? Mas muitas vezes os próprios, quem concebe isso na universidade, já tem ali um pensamento muito arraigado da perspectiva da aplicabilidade, da transferência, do eu vou te oportunizar esse conhecimento. E, na verdade, quando a gente se permite essa escutativa, a gente percebe o quanto a gente precisa aprender com esses sujeitos. Então, queria saber um pouco mais sobre essas barreiras, no sentido mais amplo que vocês puderem falar. A professora ela faz uma provocação muito importante, né? A escola a qual o professor Richard, né, na minha apresentação fez, é uma escola que está localizada no município de Arataca. Ela está localizada dentro de uma comunidade do MST, né, a comunidade de luta, diga-se de passagem, né, ao qual é uma escola profissionalizante. E ela traz, professora, justamente essa homenagem a Milton Santos, né? Para mim, um dos maiores geógrafos que a gente já teve a oportunidade de conhecer, que trazia, né, na sua fala muito essa questão da ruralidade, né, partindo da questão geógrafa mesmo ali, de localização e tudo, e que também ele traz muito essa questão da luta contra a hegemonia, né? Então, assim, dentro das possibilidades que a gente tinha de colocar o nome da escola, a melhor não existia, né? Em relação a essa questão das barreiras, a gente vê assim, é muito difícil, né? E aí a gente precisa, muitas das vezes, da ajuda dos universitários, né? Por quê? Porque a nossa barreira ela já começa lá nos nossos municípios, né? Como já foi colocado, estradas em péssima condição, né? Questão da educação nas comunidades não existem. Então, de certa forma, a gente tem que colocar os nossos filhos para estudar
né, a questão primária lá no município, onde ele é colocado a várias condições, certo? E também depois, aí já pensando na gente como entidades, né, eu mesmo como um representante de uma organização social, vem as questões jurídicas, né, que estão aí a todo o tempo para nos sufocar e nos matar mesmo, né, nos exterminar. Uma colocação que eu faço em relação mesmo a uma questão que está aí, que a todo dia a gente tem que estar estudando, que é o MIROSC, né, que é o marco regulatório da sociedade civil, né, que muitas pessoas veem como uma questão boa, mas a gente também tem que entender, né, o plano de fundo, como isso é colocado para a gente, né? Muitas das vezes a gente sabe que a questão do conhecimento, ela é importante, né? Então isso são as barreiras que a gente encontra diariamente, né? Quando a gente sai dessa questão, né, também da comunidade em relação a essa questão das barreiras, a gente, né, tem que ter bastante atenção, porque muitas comunidades têm se colocado algumas ações, alguns projetos, mas por conta da informação, acaba ali até as comunidades também tendo assim uma vida, né, período de vida, e que isso a gente vê como um empecilho em muitas das nossas comunidades, né? A gente vê aí algumas comunidades que pegam alguns projetos por meio do governo do estado ou algumas outras organizações, e é só aquele período ali, acabam se entranhando nas questões burocráticas, né? Aí não faz uma prestação de contas e ali já acaba toda a perspectiva de futuro. Nós temos comunidades aí que, gente, pegou um projeto, digamos, de 30 mil, uma comunidade ali em Canavieiras, altamente, com potencial grande. Pegou um projeto de 30 mil para a questão de um poço, e hoje é mais fácil criar outra associação do que recuperar que existiu. Então, assim, isso tudo está aí para a gente estar vencendo a cada dia, né? Isso são coisas que a gente vê, fora, né, as coisas que a gente não tem visto com maior propriedade, que nossas comunidades vêm estando, assim, de certa forma, atoladas, né, pela questão do conhecimento, né, essa questão jurídica que a todo momento ela se renova, né, uma coisa que hoje pode, amanhã não pode, e o TCE, né, o TCE, que geralmente é quem avalia esse nosso projeto, não está nem aí, né, mete pau lá, e as nossas comunidades se enfronham nessa questão, né, burocrática que está aí mesmo para nos massacrar. Essa é a nossa triste realidade, né? E aí a gente encontra alguns parceiros sensíveis a essa nossa demanda, né, mas que infelizmente muitas das vezes caixão e vela preta para os nossos sonhos, né? Porque quando a gente parte de um projeto nesse caso, a gente está ali com sonhos, né? O sonho da mulher, o sonho da juventude, e por um detalhe, às vezes, né, a gente acaba que destruindo esses sonhos por as questões burocráticas que, infelizmente, são impostas a nós, certo? Fazendo um bate e volta aqui, aí eu vou aqui com Ana, depois volto com Bárbara. Bárbara, deixa a timidez de lado, daqui a pouco você também fala das suas né, das barreiras. Mas antes de passar para a Ana, lembrar que Milton Santos é fruto do sul baiano, né? Pouca gente fala isso. Salvo engano, minha cidade que ele nasceu é Caravelas. Piada aqui. Alcobaça. Ele vem para cá porque os familiares, os pais são professores, e ele é alfabetizado em Alcobaça. Milton Santos tem um termo para dizer da população negra que é subcidadão. A população negra ainda está no âmbito da subcidadania. Não existe, ele também vai dizer, meia cidadania, né? Mas ele está dialogando nesse sentido com o Fanon. O Fanon vai dizer que o Ocidente cria a linha do ser e a linha do não ser. A linha do ser é o ser humano, é uma linha imaginária, né?
Os brancos, os ocidentais, estão acima, então, dessa linha, são humanos e quase hiper-humanos. E a população não branca, negra, africana, indígena, está abaixo da linha do ser. E aí, nesse diálogo, Milton Santos vai dizer que a gente está no âmbito da subcidadania, dialogando com Clóvis Moura, dialogando com esses intelectuais, não por acaso negros, que vão refletir sobre a nossa realidade no Brasil, na América Latina e no que se chamava antigamente países de terceiro mundo, né? Só fazer essa lembrança que era... Antes de chegar à resposta da pergunta em si, eu vou falar um pouco como a Vale do Dendê atua para poder chegar na resposta, tá? Eu acho que consigo fazer uma contextualização melhor até para validar o que eu estou falando. Nós nos diferenciamos um pouco de outras aceleradoras, não estou querendo dizer que somos únicas nisso, mas nós procuramos conhecer os empreendedores desde o momento em que eles se inscrevem para o nosso programa e durante todo o processo. Então, nós, no formulário de inscrição, nós já colocamos diversas perguntas para que a gente possa conhecer a fundo e durante as atividades a gente possa trabalhar a individualidade de cada um, mesmo em atividades que sejam coletivas. Então, todos os perfis, eles são trabalhados pelos consultores de forma individual. Ele consegue abraçar tudo isso com todo o conteúdo, né, independente da quantidade da turma. Mas, nesses formulários que nós criamos para conhecer desde o início e durante também o acompanhamento do programa, nós percebemos que todos eles falam sobre uma barreira que tem várias outras sub-barreiras nela, que é a barreira do acesso. O acesso ao crédito, o acesso à informação, né? Porque muitas vezes eles até têm computador em casa, até têm celular, mas falta dinheiro para poder pagar a conta da internet, falta o dinheiro para colocar um crédito no celular, o acesso à credibilidade das pessoas, e eu vou até colocar um exemplo aqui, talvez um pouco chulo e duro ao mesmo tempo, mas que é uma coisa que todos vocês já devem ter percebido em algum momento. Chega um vendedor de balinha preto, todo mundo, não sei o que. Chega um vendedor de balinha branco, nossa, que esforçado, né? Pô, é para viagem, é para faculdade. Então, até a credibilidade do povo na forma como você está empreendendo o seu negócio. Estou citando aqui um vendedor de balinha, mas isso também vai para empreendedoras que realizam buffets. Certa vez eu fui para um evento em que falava sobre o protagonismo negro e a dona do buffet era uma pessoa branca e todas as funcionárias eram brancas. Massa, invertemos ali. Mas por que também não deu oportunidade a uma empreendedora de buffet preta? Tendo a oportunidade de estar ali também, né, mostrando o trabalho dela. Isso é uma forma de você trabalhar o protagonismo negro sem necessariamente estar apontando aqui, né, digamos assim. Então, eu acho que a barreira do acesso, que é como eu falei, tem várias outras sub-barreiras através dessa única palavra, é uma igualdade, é um tipo de barreira que afeta todas as empreendedoras e empreendedores, não apenas pretos, mas principalmente pretos. A gente trabalhou alguns meses atrás com um grupo de aproximadamente 30 empreendedores pretos de Salvador. Fizemos uma reunião com o Desen Bahia para falar justamente em relação ao acesso ao crédito, das burocracias que são encontradas, e a gente sabe que a população preta, justamente por ter tanta dificuldade de trabalhos e oportunidades, enfim, tem algumas limitações em CPF, às vezes também não tem, mas tem um score baixo, por sei lá, nem sei como é que eles fazem esse tipo de estudo de score, que é, enfim, não vou falar. Mas, assim, quando você vai ao banco buscar um crédito para o seu negócio, ele logo é negado. Às vezes eles nem pegam o seu documento, já vão logo falando não, entende? E são mulheres que
quando a gente, porque assim, gente, às vezes o termo empreendedor, empresário, né, como colocam lá, dá aquela impressão de status e de que é uma pessoa que vai estar lá, super bem vestida e tal. Não. Às vezes é uma ruralista, ou às vezes nem é, uma mulher simples do urbano e tal, que vai lá com a touquinha dela, né, ou com o turbante dela, e roupas mais simples, e que eles olham e já negam. Então, é uma barreira que é visível, não é uma barreira que a gente cita de forma aleatória, não é uma barreira que é criada por nós, é uma barreira que é vivida por todos nós. Então... Isso mesmo. Eu lembro a Ana falando, né, da imagem da pessoa que adentra o banco. Lá em Salvador tem ainda, porque ela está na mente, na presença de todo mundo, mas ela já fez a passagem, que é a dona Laíde do Feijão. Na Laíde do Feijão, fiz uma das primeiras matérias com ela a nível nacional. Isso eu tô matéria televisiva, né? Nível nacional, tô falando de 2007. A Laíde do Feijão, ela faleceu agora no âmbito da pandemia, né? Mas ela é uma quituteira, enfim, uma empreendedora, um restaurante no Pelourinho, que segue ainda o restaurante lá com a filha dela, família tomando, dando sequência. Mas em 2007, quando eu a conheci, fiz uma matéria em nível nacional com ela, o retorno que ela me deu foi o seguinte: Big, para quem não sabe, é meu apelido, né? Big Richard. Big, entrei depois no banco e o gerente do banco viu a matéria. Fui vender não sei o que, negociando, o pessoal viu a matéria. Coloca agora a matéria passando na televisão lá do restaurante para as pessoas verem que eu estive na televisão nacional. Na Bahia, Salvador, ela é conhecida. Mas isso gera uma outra reflexão, né? É a validação, exatamente. A gente tem, e aí no âmbito do protagonismo negro, todo o histórico, mas Laíde do Feijão tem um histórico de décadas na atuação, na formação de outras mulheres, de empreendedorismo e tal, mas eu falei anteriormente, às vezes sou acusado de radical, no âmbito do supremacismo branco, no âmbito da branquitude que forja o nosso país, e ainda hoje com resquícios escravocratas, né, forjada ainda hoje com resquícios, ainda hoje com base escravocrata, essa validação não atinge aos empresários, às empresárias, aos protagonistas negros e negras ou não brancos, por assim dizer. E aí a gente vai alcançar isso, seja no âmbito da universidade, de serviço público, seja nas relações sociais dessas mulheres negras, urbanas, periféricas, num Pelourinho da vida, com o nome. Eu trouxe a Laíde do Feijão, porque é um nome que você fala ali, é a Laíde do Feijão. Ela precisou dessa validação. Isso é estranho, para não dizer outra coisa, né? Bárbara, como é que você percebe isso? Um dos que a gente consegue identificar, como a gente até comentou, e Ana também, realmente é o acesso à informação, né? Ao conhecimento. A gente observa isso porque alguns empreendimentos que entraram recentemente na carteira, né? A gente tem acesso a algumas informações de editais, lançamentos, né? Que são investimentos para ele, né? Para ele estar utilizando, investindo no empreendimento deles. Eles nem sabiam que eles tinham direito. Aí, se não fosse com a orientação do CESOL, né? Com o auxílio, eles não sabem, para ter uma noção, eles não sabem nem que existia uma política, né, que tem uma chamada pública, um edital, que eles podem estar pegando esse recurso, né, para estar auxiliando. Aí o pessoal entra, ajuda na inscrição, ajuda na prestação de conta, porque eles não conseguem ir só. Um exemplo disso foi o Festival Quilombola, né, um dos investimentos foi o CESOL, que auxiliou. Aí o retorno para fazer a prestação de conta é o CESOL novamente que faz, porque eles não conseguem, porque é conhecimento.
Tanto que uma das nossas demandas, né, é parcerias, né, com universidades para estar auxiliando, criando oficinas para estar ajudando esses grupos, estar aprendendo, né, ensinando como faz, como ter acesso a essas informações. Perfeito. Dani, como que você avalia essa? Exatamente. Na realidade, eu escutando vocês falar, me veio muito essa questão que a gente está vivendo hoje do ESG, né? Hoje a gente tem várias empresas, conversamos um pouquinho antes, Ana, falando dessas empresas que teoricamente apoiam esses negócios, né? Para que elas possam ter números, né? E que elas possam aí, a partir desses números, também se posicionar dentro desse universo, né? E aí eu vejo algumas iniciativas de algumas empresas em vários setores. Então, assim, eu vou fazer um processo de uma aceleração e vou, né, dar um valor ali. Você vai fazer uma coleção de produtos. Aí você dá R$1.000 para aquela pessoa fazer a coleção do produto. Gente, como? Então, assim, é uma perda de tempo tão grande, porque eu fico ali semanas, às vezes meses num processo para ganhar R$1.000, R$2.000, que não vai me ajudar nesse processo. Então, assim, eu vejo muito isso também, o quanto que a gente consegue acelerar e acompanhar, né? Porque, assim, tem um processo de absorção daquele conhecimento, né, e de prática. Então, assim, tem um conhecimento que absorve e como que essa prática, que também, claro, vai demandar cada maturidade do negócio. Mas eu sinto que eu preciso essas empresas acabam fazendo muito disso para que elas possam ter números. Então, assim, não importa o quanto essas empresas evoluíram, e sim que eu formei 500 mil pessoas. Gente, hello, mas esses negócios estão aí mais frustrados, mais estagnados. Então, acho que a gente precisa passar por um outro momento agora, né? Eu acho que teve um boom de muitas empresas fazendo esses programas, né? E conseguindo aportes financeiros consideráveis de grandes empresas brasileiras, mas que eu acho que a gente precisa olhar realmente para esses negócios. Se a gente realmente quer uma mudança e uma transformação dentro desse ecossistema empreendedor, olhando para pequenos negócios, negócios rurais, negócios periféricos, eu vou ter que olhar para isso de uma forma mais consistente, porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo muito mais tempo. Exato, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar e precisa mudar essa mentalidade mesmo de como a gente que tem um pouquinho de acesso, né? Porque também, né, isso acaba mudando, poder fazer alguma coisa que realmente transforme lá na frente, né? É isso. Ana dizer o antes, durante e depois. Gente, eu vou encaminhar aqui para os nossos finalmente. Né? Antes de encerrar, queria mais uma vez agradecer todas as pessoas que responderam, agradecer a você que está nos assistindo aí no vídeo, recomendar que utilizem esse vídeo para suas aulas, para os seus debates, para os seus encontros. Eu acho que a gente teve aqui um momento riquíssimo de reflexões, a gente não esgota isso aqui. A ITESBA, né, a Incubadora de Tecnologias Sociais e Economia Solidária da UFSB, no âmbito da PROEX, ela está justamente fazendo essa provocação para que a gente incorpore essas demandas aos mais variados níveis institucionais, mas que leve também para fora da universidade, que a gente tome o território não somente com as demandas do ensino no modo duro, né, mas com a nossa participação contributiva para o avanço, para o desenvolvimento social. Queria passar por ordem aqui, começando o Xixa, para os finalmente, e já deixar os agradecimentos e o comprometimento de que a gente vai seguir nessa caminhada, Xixa. Obrigado, professor Richard. Nós também agradecemos, né, essa oportunidade de estar trazendo esse relato de experiência,
né, a partir de uma questão rural, né, que pouco é visto e pouco é ouvido, né? Momentos iguais a esse a gente pede sempre para estar se repetindo, né, porque nós devemos contar a nossa história, né, porque muitas das vezes contam a nossa história a partir do olhar que ele tem e nunca do olhar de quem passa por aquela situação, né? Ao mesmo momento que a gente coloca a nossa instituição, as nossas comunidades à inteira disposição, né, da incubadora, também da universidade, né, dos parceiros, das outras universidades que são parceiras, para trazerem vocês também para perto, né, para conhecer um pouco mais da gente, nos auxiliar também nessa construção, né, e nessa transformação que a gente quer chegar, certo? E no mais, me coloco à disposição para alguma outra conversa, algum outro momento, e dizer que a Coap, né, a Teia dos Povos, que é um movimento também ligado a vários segmentos da sociedade civil, né, nós atuamos desde o índio ao povo de terreiro, pescadores artesanais, fundo e fecho de pasto, né, mulheres rurais, juventude rural e urbana, dentro das mais diversas temáticas, assim por dizer, né? Sim. Pronto, muito bem, né? Nós temos aí o nosso mestre, né? Mestre Joelso, diga-se de passagem, né? Um cara visionário que eu tenho assim como meu mestre, né? Ele que também é do assentamento Terra Vista, né? Caso vocês tenham oportunidade de ir lá, vocês vão ter, né, a oportunidade de ver o que um movimento de forma coletiva, o que um movimento, né, de forma agroecológica, livre de todos os, né, de todas as oportunidades talvez que fosse colocado, né, mas que se colocou, né, para trabalhar. Ele que tinha oportunidade, né, ele que já foi líder do MST a nível nacional, voltou para casa, né, e deu uma nova perspectiva à sua comunidade, né? Então, assim, são essas e outras oportunidades que a gente coloca, né, para a gente estar dialogando, para a gente estar conhecendo, e caso alguém queira fazer alguma visita, né, a gente está aqui para fazer esse contato, fazer essas experiências acontecerem. Agradecer, né, pelo convite, né, e por esse momento enriquecedor, né, conhecimento, a gente sempre bom, e agradecer também a parceria com a universidade, né, que a gente tem. É sempre bom porque é um auxílio para a gente, para os nossos empreendimentos que são atendidos, que as demandas existem. Só a equipe, só o CESOL sozinho a gente não consegue, a gente precisa desses parceiros, né, que esteja presente com a gente, que está ali auxiliando nas nossas dificuldades. E convidar vocês também para conhecerem, né, alguns dos nossos empreendimentos também, que vocês vão ver que são experiências maravilhosas. Quando a gente começa a andar nessa zona da economia solidária, dos empreendimentos, tanto do meio rural quanto do meio urbano, a gente vê uma nova forma, né, da produção deles. Então, é um convite aberto para vocês estarem indo visitar, conhecer. Tem os grupos familiares que a família inteira trabalha. É muito bom estar ali dentro acompanhando, né? Então, e por último, agradecer a todos vocês também, né, pela presença aqui e pelo convite recebido. Só um pouquinho, deixa eu puxar uma farinha aqui pro meu saco. Esse chocolate que vocês degustaram aqui é do empreendimento nosso, do coletivo de Mulheres Preta. Pobreza, ali é Dona Val, ela produz o chocolate na nossa fábrica, na Chocosol. São dos nossos, né, nossos empreendimentos. É um dos. Hoje a gente tem 24 marcas já da Chocosol, mais o próprio chocolate da Chocosol, que é cada empreendimento leva o seu, né, o seu cacau para fazer o seu, e a Chocosol produz o chocolate da união de todos essas amêndoas. A gente passa por um processo de classificação das amêndoas para garantir a qualidade dele. Por isso que se sente. Obrigada, gente.
puxe sempre essa sardinha pro seu lado e traga as coisas pra gente experimentar. Perfeito. Quero agradecer, primeiramente, o convite de participar da incubadora. Obrigado, Richard. Estou muito feliz de poder estar aqui, trocando, aprendendo bastante. Acho que foi um despertar aqui, né? Também poder compartilhar com todos vocês. E também o convite de participar da roda. Valérie também que fez aí toda a ponte, todo o processo. Então, quero agradecer. Espero voltar futuramente, em breve, né, conhecer mais o território, entender mais o território, poder contribuir também com esse olhar e entender como que a gente consegue potencializar, né, e trazer realmente uma transformação. Eu estou bem animada com a minha visita aqui a Itabuna-Ilhéus, rápida, mas estou muito, muito, muito feliz. E parabéns mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada também, né, a Valérie, ao Richard, a Lu, que foi totalmente compreensiva, paciente e empática comigo, né? Realmente, quando a gente recebeu o convite, a gente estava no meio do fogo da pré-produção do Festival Afrofuturismo. Então, às vezes ela me perguntava uma coisa, eu conseguia responder 48, 72 horas depois. Então... A Valérie, meu Deus, até hoje eu não respondi um e-mail dela, por favor. Então, assim, obrigada principalmente pela compreensão e parceria de vocês, né? Porque, como a gente falou aqui algumas vezes, não andamos sós. E as parcerias também, elas se valem nesse momento, né? De apoio, um entendendo o momento do outro. Parabenizar também por essa semana que vocês estão criando aqui, que essa seja a primeira de milhares. Realmente é muito significativo, enriquecedor e que a gente consiga cada vez mais agregar a população, os estudantes, o pessoal do campo, que a gente consiga proporcionar encontros também em locais de difícil acesso, né, para que a gente possa levar esse conhecimento para as pessoas que não conseguem chegar até esses espaços. E também deixar aqui um convite para que vocês possam conhecer um pouco mais da Vale do Dendê, da nossa rede de empreendedores. O que eu puder fazer para poder conectar vocês, eu vou fazer, tá? Eu estou lá nesse processo da gerência de operações, mas também sou a líder dos programas que acontecem e a gente sempre faz um processo também de acompanhamento no pós com essa galera e procurando proporcionar oportunidades, né? Seja com outros parceiros, seja conectando com outros empreendedores, e eu quero muito poder fazer isso, né? Eu estou muito feliz também, como a Dani falou, de estar aqui, apesar de ser baiana, minha primeira vez em Itabuna. Meus familiares que sabem que eu estou aqui estão chateadíssimos, mas eu sinto muito. Sinto muito, em breve eu volto com mais tempo para visitá-los também. Mas isso realmente foi algo muito transformador para mim. Estar aqui nessa mesa também está sendo algo que, para mim, está sendo fora da minha caixinha, né? É que eu costumo falar para o Paulo que eu gosto de ficar por trás das câmeras. Sempre que eu estou falando para o público, eu dou aquela titubeada, eu perco o caminho do que eu estava falando, mas isso é bom, faz com que a gente consiga se perceber mais, se conhecer mais e com que a gente consiga ter uma outra perspectiva sobre o nosso negócio também, né? Sobre de que forma que a gente de fato está impactando, de que forma que a gente pode impactar ainda mais outros lugares, outras pessoas e transformar e fazer com que o conhecimento ele seja melhor distribuído em toda a região que a gente atua e mais além. Eu acho que é um pouco disso. Mas é isso, gente. Obrigada e parabéns. Gente, não posso deixar de agradecer, ou melhor, de dizer que isso aqui é a ideia justamente de botar a cabecinha para fora, né? Botar a extensão e a cultura nessa trajetória de romper com essas barreiras que a gente vive na universidade, mostrar para além do discurso
que os saberes descentrados são importantes, a pluralidade de conhecimentos e o compartilhamento de experiências. E a gente não faz isso sozinho, é uma atividade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e a gente faz isso com o Celso Gaioso, que é o nosso diretor de Extensão e Cultura, com a Valérie Collier, que é a nossa assessora da incubadora, com a professora Janaína Velasquez, com a nossa colega Luana, com a Isa, enfim, com todas as coordenadoras, com a Luciana Rosa, que sem ela vocês não estariam aqui. Com as nossas intérpretes de Libras, né? Com o nosso Daniel Margoto, que está ali pilotando as naves. Somente nessa coletividade a gente consegue inventar e inovar, mesmo sem saber se vai dar certo. Mas está dando, a gente está chegando, né, no último dia. E agradecer também o apoio sempre solidário na comunicação da Malu, que coordena a nossa assessoria de comunicação e que tem se dividido com a equipe nessa cobertura. Enfim, se está dando certo, se estamos felizes, se somos fortes, é porque conjuntamente a gente tem trabalhado para que isso aconteça e a gente precisa registrar isso. Muito obrigado. Vamos para o almoço, à tarde tem mais.